Você sabe identificar qual a cor do corretivo certo para a cor da olheira da sua cliente? Parece muito fácil para quem já tem experiência, mas para quem está iniciando nesse mundo da maquiagem, essa pode ser uma informação de ouro. Sabe quando você tenta cobrir aquela olheira roxa com seu melhor corretivo e nada dela desaparecer? Pois é disso que eu vou falar com você hoje. Mas antes, aproveita, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica agora aqui no botão vermelho e se inscreve. E ativa também o sininho de notificações para receber o aviso de novos vídeos e ficar por dentro de todas as super dicas que eu preparei especialmente para você que quer se tornar uma encantadora de noivas. Bom, o primeiro passo é identificar a cor da olheira e geralmente elas são ou azuladas, ou arroxeadas, amarronzadas ou avermelhadas. Então você precisa identificar primeiro para saber qual a cor capaz de anular a cor da olheira. E como você saberá a cor que anula a outra? Através deste círculo cromático, tá? Não sei se você consegue. Observe se a cor for roxa, tá? Exemplo, veja aqui qual a cor no círculo cromático que está na direção oposta a essa cor, que aqui no caso é o amarelo. Se você ainda não tem um círculo como este, você pode encontrar facilmente no Google. Imprime ele ou fotografe e deixe ele no seu rolo de câmera para você consultar quando você precisar. Então, se você entendeu qual é a cor da olheira da sua cliente, agora nós vamos para o segundo passo, que é entender qual o corretivo colorido capaz de camuflá-la, tá? Então, como vimos aqui no círculo cromático, se a olheira for azul, e agora se atente para um grande detalhe muito importante, que se a pele da sua cliente for clara, você deve usar um corretivo amarelo nessa olheira azul. Mas se a olheira for azul ainda, mas a pele da cliente for morena, você deve usar o corretivo salmão. Porque quanto mais escura for a pele da cliente, mais escuro terá que ser o corretivo, tá bom? E se a olheira for vermelha? Use o corretivo verde, essa cor que vai estar ali ao contrário no círculo. Se ela for marrom, use um lilás ou rosa claro. E se a olheira for roxa, use o corretivo amarelo, tá? Então, utilizando a cor certa, você não precisa colocar grande quantidade de produto. Eu percebo muitas maquiagens em que profissionais não usam a técnica de camuflagem antes e depois eles tentam minimizar as olheiras colocando aquelas camadas exageradas de corretivo mais claro ali abaixo dos olhos para cobrir. Então deixa aquela região dos olhos com excesso de produto. E pior ainda quando não se atentam para aquelas peles maduras que precisam de muito mais cuidado nessa região para não marcar as linhas de expressão. Então, nesse tipo de pele que tem vincos, rugas ou até mesmo as peles mais secas, você deve colocar um mínimo de produto, tá? Somente em cima da mancha que precisar ser camuflada. E a textura desse corretivo deve ser bem fluida e hidratante, nunca com efeito mate, tá? E se for uma pele jovem, lisinha, sem linha de expressão, você pode usar assim um corretivo com acabamento mate que não vai ter problema nenhum. Esse assunto de colorimetria, ela traz diversas informações muito importantes para um maquiador que está iniciando na área da beleza. Então, estudar sobre as cores pode te ajudar a construir umas peles incríveis. E agora que você já sabe sobre o corretivo ideal, que tal descobrir o subtom da pele da sua cliente para saber qual a base se ela será mais rosada, se ela será mais amarelada. Então, esse subtom da pele não é o mesmo que a cor da pele, tá? Trata-se daquela tonalidade que está no fundo, que fica sob a pele. Então, descobri-lo é importante para identificar o tom da base, tá? E não correr o risco do rosto ficar com uma cor diferente do restante do corpo. Então, quente, frio e neutro são os 3 subtons existentes, tá? No geral, sabemos que vermelho, laranja, amarelo são considerados cores quentes e verde, azul, violeta são considerados cores frias. Então, e a mistura desses dois é considerada neutra. Então, agora é a hora de testar na pele, tá? Para descobrir qual o subtom da sua cliente, observe a cor das veias aqui no antebraço, tá?
O teste das veias é uma técnica muito utilizada para descobrir o subtom da pele. Então estique o braço, né? Observe o tom das veias, né? O subtom quente, ela está relacionada às pessoas que têm as veias verdes ou marrons, à luz natural, tá? E as veias azuis e violetas indicam frio. Então, quando elas estão misturadinhas ali, essas duas cores, significa que ela tem subtom neutro. Agora que você descobriu qual é o subtom da pele da sua cliente, você saberá qual o subtom da base, que deve sempre seguir o mesmo subtom da pele para um aspecto mais natural, tá? Então, as peles com subtom frio devem optar por bases de fundo rosado ou oliva. Já as peles com subtom quente devem optar por bases com fundo amarelado. E já as peles neutras, você pode utilizar tanto quentes quanto frios, porque harmonizam perfeitamente com as duas cores. E se você observar as bases da MAC, por exemplo, tem dois tipos, a NC e a NW. Então, isso serve para indicar o subtom da base, significa que NC tem um fundo amarelado e o NW tem um fundo rosado. Então, faça um teste, coloque ali uma ao lado da outra e você vai perceber isso na hora. Esse assunto de colorimetria é muito bacana para que você que está iniciando no mundo da beleza, saber fazer as misturinhas também para chegar na cor esperada, né? É um dever, na verdade, de um bom maquiador saber isso. E para você que ainda não teve contato com este assunto, eu vou deixar mais uma diquinha aqui, tá? Quando você não tiver muitas cores de base, está iniciando e tal, e precisa chegar em uma cor fria, que é mais rosada, você mistura uma base amarelada que você tenha com um pouquinho de corretivo lilás, tá? Já resolve. E se você tiver só uma base rosada, por exemplo, e precisa que ela fique mais quente, você mistura um pouquinho de corretivo amarelo, tá? E se você não tem corretivo colorido no momento, você pode usar de repente uma sombra raspadinha nesses mesmos tons que eu falei antes, tá? Então, quando você domina essas cores, você não vai passar apuro nenhum. Uma misturinha aqui, outra ali e tudo se resolve, né? E se você por acaso um dia aplicar a base no rosto da cliente e só perceber depois que terminou de passar que tá errada a cor, então experimente colocar um pó compacto com cor, tá? Em cima, inverta as cores ali, coloque em cima da base clara um pó escuro, em cima da base escura um pó mais claro, também resolve, tá? Mas o ideal é você escolher a cor certa antes, para não ter esse tipo de coisa acontecendo, tá? Porque aí o acabamento não fica tão perfeito, né? Então, escolha da base, eu gosto de escolher de repente no colo da cliente, para eu subir com essa cor aqui para o restante do rosto, para ficar uniforme, porque eu acho tão feio quando eu vejo em foto aquelas maquiagens que o rosto tá bem mais claro que o corpo, sabe? Principalmente no verão, onde nós ficamos bronzeadas, e é um erro bem frequente que eu tenho visto, né? Maquiadores escolhendo a cor da base aqui no rosto, que é sempre mais claro por conta dos filtros solares que usamos diariamente. Então, você que está iniciando, não cometa esse erro, tá? Já comece sabendo esses truques e se destaque no seu trabalho, leia sobre o assunto e esteja preparada para qualquer desafio. Se você gostou deste conteúdo, já deixa um like aqui para eu saber que eu estou te ajudando e fazer mais vídeos sobre isso ou sobre outro assunto que você tenha alguma dúvida. Escreva aqui nos comentários, tá? E eu vou adorar saber. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita e clica agora aqui no botão vermelho, se inscreve, tá? E ative também o sininho de notificações. Com isso você vai receber o aviso de novos vídeos. E me acompanha lá também no Instagram, no Facebook, onde eu tenho muitos outros conteúdos cheios de dicas para você que quer ser uma profissional de destaque no mercado da beleza de noivas da sua cidade. Beijos e até o próximo vídeo.